Alegria e esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. É importante para nós vivermos a experiência do encontro, da vida, do amor. Mas eu quero com você hoje lembrar um pouquinho a questão da Bíblia, da vida de Jesus, sobre as refeições. Se nós olharmos bem, a vida de Jesus, o seu tempo público, os seus 3 anos de anúncio do Evangelho, por diversos momentos a palavra de Deus traz para nós que Jesus encontrava-se com as pessoas e nesse encontro era em torno da mesa, era em torno da refeição. Até tem uma situação bastante interessante na Bíblia que diz o seguinte: João Batista fazia jejum, praticamente quase não comia em jejum. E ele era muito criticado por isso, porque fazia jejum, porque não comia e assim por diante. De repente vem Jesus, que é o Messias, e ele então participa das mesas, participa da comunhão, come, bebe, festeja, e ele é criticado porque ele é um comelão e um beberrão. Então a palavra de Deus mesmo fala dessas situações de vivência de Jesus. Mas uma coisa muito interessante que chama a atenção no Evangelho é que algumas das refeições de Jesus causava alguma situação constrangedora, tanto nele quanto, sobretudo, nas pessoas. Que é o seguinte: quando ele ia à casa de um pecador para uma refeição, quando ele ia à casa de uma pessoa, uma prostituta que chegava, quando ele ia à casa de uma pessoa para uma refeição, chegava um deficiente, um pobre, e a todos ele acolhia em torno da mesa. E então isso criava-se uma situação por causa da cumplicidade da mesa, de tornar-se um só. E o mais interessante para nós compreendermos o seguinte: quando Jesus volta ao Pai, o último gesto dele com os seus discípulos foi sentar-se em torno da mesa. Ele sentou e o que nós conhecemos profundamente chamado de a última ceia. Ou seja, o último momento que Jesus sentou com seus discípulos para poder comer e com eles beber. E essa última ceia de Jesus, esta refeição, foi tão profunda, tão significativa, que quando ele conclui a refeição, ele faz um pedido para os seus discípulos: façam isto em memória de mim. E então, os discípulos assim se cumpriram. Ao longo dos séculos e dos milênios, a Igreja sempre fez com que esta refeição tornasse-se ritual, significativa e celebrativa. Então, por isso, em toda a igreja que você entrar, o altar é uma mesa pronta para que juntos nós possamos cumprir o mandato de Jesus. O lugar da refeição sagrada, da ceia sagrada: tomai e comei, tomai e bebei. Então, por isso também, celebrar juntos é sinal de comunhão, sinal de unidade. Aliás, quando nós vamos distribuir o pão e o vinho consagrado para os fiéis, nós falamos momento da comunhão, ou seja, comum, tornar-se um só, em torno de um mesmo pão, em torno de um mesmo cálice. Por isso é muito significativo para nós participarmos da celebração e nós comermos e bebermos, ou seja, o pão e o vinho. Tomai e comei, tomai e bebei, em torno da mesa, sinal de comunhão. Então que a nossa vida seja realmente pautada por um encontro, pautada pela vida, pelo encontro, pelo amor de um Deus que nos quer bem. Então por isso eu convido você, que também possa participar desses momentos significativos, que isso fortalece, isso dá vida, isso nos ajuda realmente a criarmos comunhão. O que é importante para nós é juntos vivenciarmos essa experiência já na terra do céu. A Sacrosanto Concílio diz que quando nós nos reunimos na terra, em torno da mesa, para celebrarmos a Eucaristia, essa celebração na terra está em comunhão com a celebração da eternidade, está em comunhão com a celebração na casa do Pai, ou seja, a liturgia da terra é uma comunhão com a liturgia celestial. Por isso, então,
Participe das celebrações, participe da missa, mas também é muito interessante você ter momentos com a sua família, com os seus amigos, em torno da mesa, comer, beber, vivenciar essa experiência da comunhão. A refeição cria laço, cria comunhão, cria partilha. Na verdade, a refeição, ela é o dar de si mesmo para o outro e acolher o outro do jeito que ele é, para que juntos a gente possa viver a experiência da fé, do amor e da comunhão. Por isso, então, que em torno da mesa renovemos nossa fé, nossa esperança e nossa certeza de eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde e muita paz para você e no seu coração. Amém.